Esse livro foi escrito por Srila Vrindavana Thakura, que é o último discípulo de Sri Nityananda Prabhu. E sexta-feira próxima, dia 3 de fevereiro, nós vamos comemorar o dia transcendental do aparecimento de Sri Nityananda Prabhu. Então, quem quiser vir ao templo, participar do festival, me avisem antes. Quem não vier, pode assistir online, vamos fazer a transmissão também. E hoje é um dia muito importante também, hoje é o dia do aparecimento de Sri Advaita Acharya. Quando a gente canta Sri Advaita Acharya, ele faz parte do Panchatattva. Quando a gente canta o Panchatattva, o Panchatattva mantra, antes de cantar o Mahamantra Hare Krishna, nós falamos o nome dele. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasa de Gaura Bhaktavrinda. E quem é Sri Advaita Acharya? É o Mahavishnu, o grande Vishnu. Sri Advaita Acharya, ele e Namacharya Siddhartha Thakura, eles ficaram pedindo para Krishna aparecer. Porque na época, há 537 anos atrás, um pouco mais, quando Mahaprabhu apareceu, os Vaishnavas eram perseguidos pelos muçulmanos e os devotos eram perseguidos. E o mundo estava cheio de miletias, né? Os muçulmanos, pressionando, não deixando ninguém cantar o santo nome e impedindo que fosse feita a devoção a Krishna. Então, a Advaita Acharya, ele ficava na beira do Ganges com uma folha de tulasi e ele ficava orando para Krishna aparecer, para Deus aparecer. E também Namacharya Siddhartha Thakura também pedia, mas Namacharya fazia através do canto de santo nome. E a Advaita Acharya pedindo uma folha de tulasi, água do Ganges e uma shila, ele ficava pedindo para Deus aparecer. E aí veio Krishna na forma de Mahaprabhu, Krishna com humor e auréola de Srimati Radharani. E hoje estávamos vendo, né, o Raskananda leu o Sri Chaitanya Bhagavata, que é a história de Mahaprabhu. Então, a Advaita Acharya foi quem pediu para Mahaprabhu vir, juntamente com Namacharya Siddhartha Thakura. E aí Mahaprabhu apareceu, foi imediatamente a Advaita Acharya e os grandes devotos foram ver a criança, porque a Advaita Acharya, ele era contemporâneo, ele tinha a mesma idade mais ou menos do pai de Mahaprabhu, Jagannatha Misra. Então ele foi ver o filho que havia nascido de Jagannatha Misra com a mãe Sati, e ele levou sua esposa, Sita Thakurani, também, para ver a criança. E ela levou o presente junto com a mãe, junto com a esposa de Shrivas Acharya, Malini. Elas foram lá, deram vários artigos para a criança que havia nascido. E Mãe Sati, ela ficava com medo quando a Advaita Acharya chegava perto de Mahaprabhu. Porque a Advaita Acharya, ele tinha fama, e realmente isso acontecia, quando ele chegava perto de uma shila, uma murti, que não era realmente Deus, ela estourava. A murti estourava, a shila estourava. A shila é pedra. Então, Mãe Sati ficava com medo quando ele chegava perto de Mahaprabhu no início, porque foi falado que Mahaprabhu era a suprema personalidade de Deus. O avô dele, que fez o mapa astral dele, nós já lemos isso aqui no Chaitanya Bhagavata, o pai de Mãe Sati, ele falou, não é uma criança normal, é a suprema personalidade de Deus. Então ela ficava com medo que a Advaita Acharya se aproximasse dele. E aí Mahaprabhu foi crescendo, e a Advaita Acharya sempre teve as reverências de Mahaprabhu. Mahaprabhu sempre deu reverências a Advaita Acharya. Mas a Advaita Acharya, ele queria ser corrigido por Mahaprabhu. Na verdade, Sanatana Goswami também queria ser corrigido por Mahaprabhu. A gente não gosta de ser corrigido, mas é uma grande misericórdia quando um Vaishnava ou o próprio Guru, ele corrige a gente. Nós temos o ego muito alto e nós não gostamos de correção. Então nós preferimos ficar a vida inteira fazendo algo errado do que ser corrigidos. Mas a Advaita Acharya, Sanatana Goswami, eles queriam uma correção de Mahaprabhu, um castigo de Mahaprabhu. E como que a Advaita Acharya ia fazer isso? Mahaprabhu nunca castigou ele.
só elogiava ele, só reverenciava ele. E a Advaita Acharya, ele foi para uma cidade afastada e ele começou a pregar o Mayavadismo, o impersonalismo. Isso aí está no Sri Chaitanya Bhagavata, mais para frente, né? Vai ser lido isso, com detalhes. Mas a Advaita Acharya começou a pregar o impersonalismo. E isso foi aos ouvidos de Mahaprabhu. Quando Mahaprabhu soube disso, ele foi correndo para o local, muito bravo, muito irado, e ele começou a bater em Advaita Acharya. Bater literalmente. E a esposa de Advaita Acharya, Sita Thakurani, ela falou, não bata nele, ele é um idoso, ele é velho, você vai matá-lo. E Mahaprabhu batia nele. E a Advaita Acharya estava feliz, sorridente, porque finalmente Mahaprabhu não estava reverenciando ele. Então são vários passatempos de Advaita Acharya com Mahaprabhu, com os associados, né? E inúmeros passatempos. Não vai dar tempo de ler, tem um texto no site da missão SS Mata Internacional, mas não vai dar tempo de ler hoje. Então, se o Raskananda souber de lembrar de mais alguma coisa sobre a Advaita Acharya, né, para complementar. Antes disso, Prabhu, perdão, a gente parou bem no capítulo 8, o capítulo 9 os passatempos de Nityananda. Então, acho que a gente pode ler no aparecimento de Nityananda. Sim. Capítulo 9, tem tudo a ver. Quantos é muito longo? Tem 230 versos, talvez a gente possa não ler tudo, né? Talvez a gente leia um pouquinho. Sim. Eu leio em casa, a gente pode ver. Sim. De Sri Advaita Acharya, eu acredito que seja isso que você falou, Prabhu. Esse passatempo é lindo, de ele prestando as reverências a Nimai, né? Um menino, e Mãe Sati ficando muito preocupada. E se ele fizesse isso destruiria o filho dela, né? Por que você quer o mal do meu filho? Por que você está fazendo isso com ele? E aí Nimai coloca os pés, eu acho que ele coloca o pé na cabeça de Sri Advaita Acharya e nada acontece com é o humor dos passatempos de Mahaprabhu que a gente pede a ele que a gente possa compreender. Mas é muito belo de qualquer forma. E no final, depois que Mahaprabhu parou de bater em Advaita Acharya, Sri Advaita Acharya, ele falou, e a Advaita Acharya falou, agora sim, hoje eu venci você, você não me reverenciou, né? Ele falou, você não me reverenciou, você está me batendo. Mahaprabhu falou, você me chamou para cá, para a terra, né? E agora você está pregando o impersonalismo, você está pregando tudo ao contrário do que eu vim fazer. Né? E aí, enfim, tudo isso é um lila, né? São passatempos de Deus, e Mahaprabhu com a Advaita Acharya, com Gadadhar Pandit, enfim, o Panchatattva, né? O Panchatattva são as 5 verdades, né? Pancha quer dizer 5, Tattva é verdade, as 5 verdades, né? Então, Srila Siddha Maharaj fala que quando Krishna quer dar a misericórdia para nós, quando Krishna quer dar a misericórdia, ele vem na forma do Panchatattva. E não é todo a Kali Yuga que o Panchatattva vem. Mahaprabhu e o Panchatattva, porque Mahaprabhu não vem sozinho, ele vem junto com os 4 associados dele, eles vêm cada 71 ciclos de Yugas. 71 Kali Yugas. Ele vem, depois fica 71 Kali Yugas sem aparecer. Depois ele aparece de novo. Isso é um ciclo. Imagina quantos milhões e bilhões de anos dá isso. Né? A calculadora não cabe isso nos dígitos da calculadora. De tão grande que é esse número. Então, nós somos muito afortunados. E hoje é o dia transcendental do aparecimento, então, de Sri Advaita Acharya. Dia transcendental de Sri Advaita Acharya aqui, já... Sri Acharya fala, mesmo que não soubermos nada sobre o Vaishnava, que aparece ou desaparece, nós temos que glorificá-lo com Jai, né? Mas nós sabemos alguma coisinha, quase nada, né? De Advaita Acharya, claro. Mas pelo menos falamos alguma coisa hoje sobre ele. E vai ter descrito esses passatempos mais para frente aí, no Sri Chaitanya Bhagavata. Aí vamos ler com mais detalhes, né? Não sei se você falou, Prabhu, mas eu lembro dessa expressão, que quando o Sri Advaita Acharya estava adorando a Saranganasila
na beira do Ganges, né, com a água do Ganges e tudo, assim, com oferenda simples, né, que a oração dele fez o trono do Senhor Narayana tremer, né, fez o trono do Senhor tremer. Ele teve que escutar o pedido de Advaita Acharya para que o Senhor descendesse. E a descrição da decadência da sociedade bramínica daquela época é muito bonita, porque nós estamos tão mais caídos do que eles, que é quase como se a gente vivesse, na verdade é como se a gente vivesse em Patamaluca, né? Então ele fala, ninguém mais adorava Krishna adequadamente, só falavam Krishna quando expiravam, tipo Krishna, alguém está de saco cheio, e passavam os dias adorando os semideuses, decoravam orações para se proteger de veneno de cobra, ao invés de adorar Krishna, o Senhor Narayana, a verdade suprema, substituindo a aspiração pela vida eterna por qualquer outra coisa que fosse prática no cotidiano, né? Rituais de casamento, já até leu aqui um pouco, rituais de casamento, né? Rituais de obtenção de propriedade, bons filhos, e isso era considerado, era muito triste aos Vaishnavas ver isso acontecendo, porque eles tinham acesso à verdade transcendental, mas as pessoas não queriam ouvir. Então ninguém queria ouvir isso acontecendo, né? E aí Mahaprabhu vem com o movimento de Sankirtana, pela fé e pelo coração de Advaita Acharya, né? Então tudo tem um processo adequado para acontecer. A vinda de Mahaprabhu também, ela não veio, né, só porque era para acontecer. Tem toda uma participação do coração dos devotos para que isso possa se dar adequadamente. E eu estava ouvindo outro dia um vídeo de Srila Gurudeva, né? E eu achei muito revelador, né? Enfim, é só alguns segundos de Srila Gurudeva falando, né? Ele estava em Navadvip, Srila Govinda Maharaj, e aí um devoto falou assim: Srila Gurudeva, um dia eu ouvi o senhor falar numa viagem que Srila Guru Maharaj não gostava que a gente simplesmente saísse na rua fazendo Sankirtan, né? Aí o Gurudeva falou: não, eu não disse isso. O que eu disse é, toda vez que vocês saem de Sankirtan, deve ser com muitas pessoas, 20 ou 30 pessoas, senão é imitação. Não é imitação, tipo ficar imitando o humor, né, de que tem muita gente. Agora sou eu falando, não é mais o Gurudeva falando. Ficar imitando o humor de que tem muita gente, né? Achei tão esclarecedora essa colocação de Srila Gurudeva, né? O objetivo é pegar todas essas pessoas, agora sou eu falando, não é Srila Gurudeva, pegar todas essas pessoas que hoje em dia, né, ficam vendo TikTok, né, ficam vendo YouTube, ficam adorando microcelebridades, pessoas que colocam vídeos todos os dias, ficam tentando vender propaganda, né, vender site, pelo amor de Deus, ficam tentando, sei lá, comprar Bitcoin, sei lá o que, e pegar esse pessoal e colocar eles todo dia, né, de manhã, aqui tem o programa da manhã, da tarde, da noite, para cantar em grupo e poder experienciar, poder participar do Sankirtan de Mahaprabhu, né? Então, por isso que a gente fala que é para as almas caídas, né, que nós somos caídos, porque esse amor natural por Deus não despertou em nós, obviamente, em mim não despertou, mas quando nós estamos em grupo, como o Gurudeva falou, né, 20, 30 pessoas, todo mundo cantando de forma adequada, sem procurar imitar o humor transcendental de Mahaprabhu, que é sem sentido nenhum, né? É grotesco também. Dançando. Sei lá, dançando da forma adequada, se for dançar, sempre tem algum jeito adequado de fazer as coisas, né? Mas é imitação do Mahaprabhu. Mas sem imitação, porque a gente vê, né, a forma transcendental como Mahaprabhu, quando criança fala, né? Mahaprabhu falando, eu sou a verdade transcendental, as panelas não me sujam, né? Eu purifico as panelas para estar aqui. Então,
qualquer um que tenta imitar isso, fica a imagem de Maya, né? Mas quando todo mundo junto, cantando adequadamente, praticando adequadamente, a vida comunitária, né? A vida simples, com pensamento elevado, esse é o caminho para a Kali Yuga, porque com cada vez mais conforto, cada vez mais facilidade, as pessoas vão se tornando animalescas. Então, cultivar o pensamento elevado é o que, numa vida simples, é um dos significados do que Mahaprabhu trouxe para nós, né, da visão que ele trouxe para nós. Mas é isso. E sem ser Advaitacharya, os passos adequados não seriam dados para Mahaprabhu, não teria aparecido. O problema é que os hindus praticavam de forma equivocada. Os hindus praticavam de forma equivocada e... Está voltado, estou filmando. Os hindus praticavam de forma equivocada e os milechas, os muçulmanos, eles perseguiam os devotos, né? Então era uma situação, por isso que Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Toda vez que a irreligião dominar a religião, eu virei, né? E Mahaprabhu veio por dois motivos, né? Para salvar todos nós, e o motivo intrínseco é para sentir o que Shrimati Radharani sente por Krishna, né? Então ele veio dar para a gente, na verdade, né, para nós, ele veio dar o Yuga Dharma, o Dharma da Era, que é o canto congregacional dos Santos Nomes, como o Raskananda Prabhu falou, né? Ele veio para dar o canto congregacional. Infelizmente, nós, principalmente do Ocidente, somos muito, muito caídos, então não é quase impossível ter 20, 30 pessoas cantando, né? Agora com a internet sim, amanhã vamos ter a live de Srilatila Kaniriha Maharaj, ele puxa bastante kirtan, né? Ele canta muito, aí com certeza tem muito mais de 30, 50, 100 pessoas, mas presencialmente, a juntar 30 pessoas cantando é muito, muito, muito raro, né? Pelo menos aqui é a realidade do Brasil, de São Paulo, né? A realidade do Brasil, isso é praticamente impossível, né? E porque está todo mundo, como o Horácio ainda falou, preso em algo material, perdendo tempo com algo material. A gente estava aqui preparando para começar o programa, tinha fogos, alguém deve ter jogado hoje, né? Futebol. Palmeiras. Né? Palmeiras jogou, sei lá. E aí as pessoas não veem no templo, alguns assistindo Palmeiras, outros assistindo, vendo fotos do outro que foi viajar, enfim, isso daí é o mundo material. Então, nunca é uma palavra que não existe, né? Mas é bem provável que não vamos ter 30 pessoas aqui cantando, né? Tudo é vontade de Deus, mas a realidade, pelo menos eu nunca vi assim, um programa, né? Programas assim constantes com 30 pessoas cantando, né? Pelo menos aqui em São Paulo, no Brasil, né? Só em festivais e raríssimos os festivais também, né? Então, isso é a nossa realidade. Mas Gurudeva, ele deu a orientação, né, para todos nós, é só seguir ele. Vamos então encerrar a transmissão. Antes vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Amanhã teremos o programa às 7 horas da manhã, depois a live de Srilatila Kaniriha Maharaj às 10h30 e o programa da noite amanhã às 18 horas. E não esqueçam, sexta-feira que vem, o grande festival de Shri Nityananda Prabhu, o aparecimento de Shri Nityananda Prabhu. Vamos cantar então agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nam Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Krishavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Krishavaya Namaha. Gopala Govindara Shima Dusudara. Giridhari Gopinatha Radha
Hoje tivemos problema na transmissão, né? Caiu o sinal e aí nós fizemos uma nova transmissão. Então vamos ver quem estava na primeira e também na segunda. Na primeira transmissão, que foi o Gora Arat e o Parikram Shri Tulasidevi, nós tivemos aqui conosco a Cris, a Malini Devidasi, Arjuna Krishna Prabhu, Shemon Shen, Ishan Krishna Prabhu e a Prema Rupa Devidasi. E na segunda transmissão, deixa-me ver se tem mais alguém aqui. Na primeira, temos também aqui o Ed A. Carrasquel estava conosco. E agora na segunda transmissão, nós tivemos conosco o Ishan Krishna também estava aqui, a Cris também, né? Estavam nas duas transmissões, a Premarupa, o Rimon Ghosh entrou na segunda transmissão e os outros que eu falei já estavam na primeira. Então, uma boa noite a todos, Dandavati Pranam, até amanhã às 7 horas da manhã com o programa da manhã com Mangal Arati.